Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. À sua frente, estava um lobo espiritual, e como ele não pode causar dano a uma fera demoníaca, só pode sobreviver recolhendo o lixo deixado pelos trocadores de trabalho. Um membro de nível 0 como ele é considerado um fardo social. Em resumo, ele é inútil. Usando outro termo, ele pode ser descrito como lixo. Ele antecipou o ataque do lobo espírito, e seu escudo de madeira e sua espada não são páreo para ele. Ele foi mordido em seu ombro esquerdo, mas seus olhos ainda estavam cheios de determinação. Ele se recusou a morrer como um pedaço de lixo. Apenas com o bastão de madeira quebrado, ele tinha dado um golpe crítico no lobo espiritual. Agora, esse é um ponto de dano causado. Vamos voltar um pouco na linha do tempo para saber como o nosso MC acabou nessa situação. Na cidade G, um homem estava em um portal que é um portão abissal de rank C. Em um olhar mais atento, uma silhueta pode ser vista se aproximando do portal por dentro. E essa pessoa é Ye King, um Abyssal Scavenger Sênior que está sendo perseguido por um monstro. Quando ele saiu com segurança do portal, o homem que estava esperando na frente cortou os tentáculos do monstro para evitar que ele fosse embora. Fora. O trabalho diário de Yetin é reciclar e separar o lixo deixado pelos trocadores depois de lutar contra os monstros. Isso ocorre porque os supervisores do abismo não permitem que esses recursos vazem para a sociedade das pessoas comuns. Afinal de contas, trata-se de um cristal de classificação C. Apenas um vale mais de 50 mil yuans. O homem que lutou contra o monstro anteriormente se aproximou de Ye King. Enquanto o chamava de pirralho, ele ameaçou Ye King de que, se ele batesse secretamente em um cristal, não apenas seria multado em dinheiro, mas também, se ele não conseguir, será preso. Ye King garantiu a esse homem, a quem chamou de chefe, que ele estava trabalhando há muito tempo. Portanto, ele conhece todas as regras. O trabalho de Abyssal Scavenger geralmente é feito por aqueles que são de nível 0. Se a equipe de combate da frente não limpar os monstros completamente, as vidas dos jogadores de nível 0 na retaguarda podem estar em perigo a qualquer momento. Não seria exagero dizer que esse trabalho vale a vida de uma pessoa. O salário básico para quem retorna de uma masmorra é de 300 yuans. Cada catador pode receber 1000 vezes o valor do lixo coletado, que é cerca de 600 yuans. Depois de deduzir a taxa de agência de 30%, o ganho líquido é de 500 yuans. Ye King ainda está a 670 yuans de pagar sua dívida, então ele precisa trabalhar mais. Um homem ligou para Ye King e lhe disse que tinha um grande trabalho que lhe dava uma comissão de 3,0. Ele perguntou a Ye King se ele queria participar. Ye King não conseguia acreditar que ele oferecia uma quantia tão alta. O homem sabe que Ye King está sempre precisando de dinheiro, então o aconselhou que, se ele quisesse ir, deveria se juntar imediatamente ao grupo. Ye King confirmou que estaria lá em breve. Eles pegaram um ônibus amarelo. Eles estão a caminho do shopping center público da cidade de Shenfeng. É a réplica do Abyssal mencionada recentemente nas notícias, e que se dizia estar em uma classificação. Um homem disse que não era de se admirar que as recompensas fossem tão altas. Ele ouviu que muitos grupos foram exterminados. Nem mesmo uma pessoa conseguiu escapar. Um homem lhes disse que provavelmente se tratava de um subcontrato. Além da limpeza, há outra missão importante de trazer os equipamentos das equipes que foram eliminadas. Um homem expressou seu desgosto contra os antigos capitalistas, que ele considera impiedosos e vis. Uma pessoa perguntou quem permitiu que o Abyss fosse supervisionado comercialmente pelos capitalistas. Ye King ficou sentado em silêncio, olhando pela janela, enquanto os outros estavam conversando. 10 anos atrás, o portão abissal desceu do vazio, e criaturas do abismo apareceram na frente dos humanos. Somente os trocadores de emprego tinham habilidades especiais para causar dano às criaturas abissais. Quando os demônios Beats morreram, as pessoas descobriram que não havia apenas produtos energéticos, como cristais mágicos, o Ye King não só tinha um abismo, mas também várias armas e itens misteriosos. Portanto, como se estivesse descobrindo um novo continente pela segunda vez, a humanidade mágica provocou um alvoroço no desenvolvimento do Abyss. Um grande número de empresas tradicionais entrou em colapso, e os fundos sociais foram usados para apoiar o novo mercado, as indústrias abissais. Um homem segura o currículo de Ye King, enquanto ele o recusa, já que eles não aceitam membros de nível 0 naquela época. O hospital não é uma associação de assistência social. Se Ye King não puder pagar logo, é aconselhável que ele pegue sua irmãzinha e vá embora.
Yi Qing se desculpou e implorou para que lhe dessem mais alguns dias. Além disso, enquanto ele está na casa, a porta está sendo batida com força. Enquanto o proprietário pedia o pagamento de 2 meses que o Yi Qing devia, ele foi a vários lugares para conseguir um emprego, mas foi rudemente mandado embora. Ele estava muito preocupado. A situação de emprego é sem precedentes para os jogadores de nível 0 que não conseguiram mudar de emprego. Basicamente, eles já se tornaram inúteis na sociedade. No entanto, King foi abordado por um homem que lhe entregou um panfleto sobre como receber um pequeno empréstimo em apenas 1 segundo. Enquanto chorava, perguntaram-lhe se precisava de dinheiro. Ele aceitou o papel enquanto o homem suspeito explicava que a garantia seria a coisa mais valiosa que Yi Qing tem, que são seus órgãos. Ao se lembrar desses incidentes, Yi Qing percebeu que os homens no busto fofocavam abertamente sobre ele. Um homem ouviu que Yi Qing pegou 1 milhão emprestado de um agiota e perdeu tudo enquanto negociava no mercado de ações, e que se ele não pudesse pagar o dinheiro, teria que vender seu rim. Outro homem compartilhou que Yi Qing tem uma irmã mais nova que depende dele para cear, e que as contas médicas são muito caras. Yi Qing abaixou o boné para esconder seu constrangimento. Eles deram sua opinião de que uma pessoa como Yi Qing poderia muito bem morrer. Com a quantidade de coisas que ele está carregando agora, ele só pode viver como lixo pelo resto de sua vida. Ao desembarcarem do ônibus, um homem na beira de um penhasco gritou que os catadores eram muito lentos. Eles os aconselharam a acompanhá-los, pois não assumiriam a responsabilidade por suas mortes. Eles se apressaram em direção ao portal roxo, e Yi Qing observou o portal de perto. Ele tinha uma expressão séria quando se propôs a trabalhar duro, ganhar dinheiro e voltar vivo. Eles chegaram à cidade subterrânea, mercado público da cidade de Shenfeng, abismo de nível B. Era a primeira vez que Yi Qing entrava em um abismo de nível B. Havia várias pessoas que pareciam ameaçadoras, enquanto seguravam suas armas. Vários lobos espirituais vieram atacar. Um homem corpulento chamou Lao Chen. Lao Chen respondeu que ele já sabia, e que era apenas uma matilha de lobos espirituais de primeira classe. Lao Chen fez bolas de fogo em suas mãos, e as lançou contra os lobos espirituais. Isso causou uma explosão, e derrotou facilmente os lobos espirituais. O homem corpulento que atuava como líder, anunciou a todos que não baixassem a guarda. As feras demoníacas poderiam emboscá-los em qualquer canto escuro. Um homem perguntou qual era o destino deles. O homem corpulento respondeu que era o 5º andar. A mulher disse que o tamanho do primeiro andar do mercado parece ter aumentado em mais de 5 vezes, e que a altura aumentou mais de 3 vezes. Um homem de óculos respondeu que isso se chama Abyssalization, uma réplica criada com base no mundo real. Mas sua estrutura interna sofreu uma mutação completa, e o homem perguntou por que o grupo que os precedeu não deixou nenhum rastro. Ele se perguntou onde estavam os cadáveres. Então, esse homem instruiu o catador a encontrar os cadáveres e não simplesmente segui-los. Por trás, um homem amarrou seu cadarço e disse que não importa onde nível 0 vá, seu único uso era o lixo. Yi Qing estava olhando ao redor e não viu esse homem agachado. Ele só o notou quando seu pé tocou o ombro do homem, o que fez Yi Qing cair de cara no chão. O homem o repreendeu para que ele tomasse cuidado por onde andava. Yi Qing se assustou com o homem e pediu desculpas. Mas esse homem chamado Lao Chen agarrou Yi Qing pelo colarinho, enquanto dizia na cara dele que esbarrar no lixo o enojava, e que ele achava que Yi Qing era um monstro. O homem corpulento disse a Lao Chen para não se incomodar com os catadores. Ele lembrou a Lao Chen que eles tinham uma missão. Isso fez com que Lao Chen olhasse para Yi Qing. Ele o jogou no chão enquanto dizia que se Yi Qing já sabe que ele é um lixo, ele deveria ficar longe dele. Em sua cabeça, Yi Qing pensou nele como um idiota que despreza os outros. Lao Chen perguntou irritantemente se eles realmente eram chamados de equipe profissional. Um fardo para a sociedade. Uma pessoa inútil. Lixo. Esses são os termos coletivos que a sociedade tem para os membros do nível 0. Mas o que eles não sabem é que uma janela de notificação mostrou a Yi Qing que seu valor de experiência está em 99, 100. Ele está prestes a alcançar o próximo nível, o nível 1. Alguns momentos depois, um homem fugiu quando viu uma fera demoníaca na sala. Yi Qing foi deixado lá. Ele se perguntou se o homem era alguém deixado para trás na linha de frente.
O lobo espiritual na frente dele está em estado crítico de saúde. Uma gota de suor se formou em seu rosto. Ele olhou para o escudo de madeira de nível 1 e o cajado de madeira de nível 1. A besta demoníaca está sozinha, e com a saúde crítica. A fera demoníaca era exatamente o que ele estava esperando há tanto tempo. Ele correu para pegar a arma e o escudo, e quando recuperou o equilíbrio, encarou a fera demoníaca com uma expressão séria. O lobo espiritual o encarou. Yetin saltou e gritou para que o monstro morresse enquanto o atacava. Mas não teve efeito, pois o dano foi 0. Os outros catadores que o viram acharam que ele era burro. Eles zombaram dele por não saber que somente as mudanças de emprego podem causar danos às feras demoníacas. Mas Yi Ching estava absolutamente ciente disso. Na tela de status, seu nível é 0, e ele tem força, agilidade, inteligência, vontade, constituição e sorte. Em um determinado momento, com atributos tão fracos, ele não consegue nem mesmo romper a defesa dos monstros mais fracos. Isso é algo que ele sabia muito melhor do que qualquer outra pessoa, e por entender claramente esse fato, ele atacou o lobo espiritual com mais força. Lao Shen riu da ideia de que os catadores veriam as feras demoníacas em estado crítico de saúde e tremeriam de medo. O homem musculoso lhes disse que eles poderiam ganhar uma fortuna apenas matando casualmente alguns monstros. Mas se os catadores encontrarem uma fera demoníaca, eles não poderão fazer nada. É por isso que não é de se admirar que eles sejam lixo de vida baixa. Ele disse aos outros que ficariam com os itens mais caros e dariam o resto para os catadores. Ele os instruiu a dizer a esses pedaços de lixo que fizessem uma limpeza. Um homem apontou para uma área onde ele viu que outra fera havia deslizado por ali. Então eles ouviram pessoas assustadas gritando para correr. Lao Chen declarou ser dono da peça de roupa roxa que eles encontraram e aconselhou que ninguém a levasse. Ele reiterou que já havia pedido que o cadáver fosse dele, e avisou aos outros para não o roubarem. Barulhos altos ecoaram na área. Ye Qing havia sido mordido pelo lobo espiritual. Seu ombro sangrou quando o lobo espiritual se agarrou a ele. Mas Ye Qing ainda está determinado a não morrer como lixo. Com a madeira quebrada que ele tinha, ele esfaqueou o lobo espiritual bem na cabeça dele. Foi um acerto crítico, e um ponto de dano foi aplicado. O lobo espiritual enfrentou seu fim. Ye Qing estava respirando pesadamente, mas então começou uma pequena risada que se transformou em um alto grito de vitória. Alguém tinha vindo até ele. Era Lao Chen, que comentou que um cavalo solitário como Ye Qing conseguiu matar um lobo de nível baixo. Lao Chen agarrou o colarinho de Ye Qing e o repreendeu por agir como um herói. Lao Chen disse a Ye Qing que Ye Qing já havia vivido por muito tempo. E ele lhe disse que eles gastaram dinheiro com Ye Qing, não porque queriam pegar seu cadáver. A carreira de um trocador de emprego não se limita a um único caminho. Quando o nível de experiência se acumula até o nível 1, até mesmo um membro de nível 0 pode trocar de emprego com sucesso. Ele pode obter o emprego oculto com mais facilidade. Para atingir esse objetivo, eles precisam pensar em maneiras de ganhar experiência para subir de nível. Mas para um membro de nível 0 incapaz de causar dano a feras demoníacas, fazer isso é mais difícil do que ascender aos céus. No entanto, King passou tantos anos enfrentando os riscos e arriscando sua própria vida em busca de um acerto crítico garantido para causar pelo menos um ponto de dano. Então, isso foi se acumulando dia após dia. Ele fez repetidas mortes que causaram um ponto de dano a um lobo espiritual. E com isso, ganhava um ponto de experiência até chegar a 100%. Essa era a única maneira de ganhar pontos de experiência. Finalmente, ele cumpriu as condições. O sistema o informou que seus pontos de experiência agora são 100% e que as condições para subir de nível foram cumpridas. Lao Chen ficou surpreso com o fato de um pequeno malandro como Ye Qing ter conseguido uma mudança de emprego. O sistema parabenizou Ye Qing por ter alcançado o nível 1. Seu corpo brilhou, e quando terminou, Ye Qing agora era um catador. Nível 1. Lao Chen ficou atônito. Ele estava segurando o riso, mas ele não durou muito. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas de tanto rir. Ele se perguntou que tipo de besteira é essa, já que mostrava que um catador de lixo continua sendo um catador de lixo depois de mudar de emprego, e o nível máximo é o nível 1. Ele não conseguia parar de rir dessa preciosa oportunidade única na vida. E no entanto, Ye Qing mudou seu emprego para um emprego de lixo que literalmente significa lixo.
Ele riu alto enquanto dizia a Ye-Ting que isso lhe convinha. Em seguida, ele ficou sério e chamou a atenção de Ye-Ting, um catador de nível 1, para o fato de que todos os seus amigos haviam desaparecido. Portanto, a missão de limpeza seria concluída apenas por Ye-Ting. Em seguida, Lao Chen foi anunciar aos outros que tinha algo incrível para compartilhar. Ye-Ting se perguntou se um catador é fraco. Como o nível máximo de um catador é o nível 1, ele não pode usar seus atributos de aumento de nível para crescer. Ele se perguntou qual seria a habilidade de um catador. Ele olhou para o cadáver do lobo espiritual. Então ele brilhou. Um sistema o notificou de que um lixo reciclável havia sido encontrado. Era o lobo espiritual de nível baixo. Ele ficou perplexo ao olhar para a tela. Em seguida gritou, "Sim!" E vários braços roxos apareceram atrás dele. Ele olhou para eles enquanto arrastavam o cadáver em sua direção. Ele se perguntou se essa era a habilidade do necrófago. O lobo espiritual foi completamente arrastado para o espaço púrpura. Em seguida, ele notificou Ye-Ting de que o lixo estava se desintegrando. Depois de alguns segundos, a desintegração do lixo foi concluída. Com isso, Ye-Ting ganhou o Spirit Dash e ganhou 3 pontos de atributo. Ele ficou surpreso ao saber que era possível obter pontos de atribuição pessoal de cadáveres. Ele abriu o quadro de atributos. Olhou para a carta que havia ganhado, e ela dizia que ele só precisava de 3 de agilidade para usá-la. Então, ele decidiu colocar todos os seus 3 pontos de atributo em agilidade. O sistema o notificou de que ele satisfazia as condições para usar o lobo espiritual e perguntou se ele queria usá-lo. Ele decidiu usá-lo. Ele decidiu usá-lo. Seu corpo brilhou quando raios de luz entraram nele. Em seguida, ele abriu os olhos lentamente. Ele se perguntou se isso era tudo e se não haveria resultados. Em seguida, foi chamado pelos outros para limpar. Quando pisou com o pé, ficou surpreso ao ver a velocidade com que conseguia andar. Ele foi muito rápido até tropeçar, o que gerou um barulho alto quando ele caiu de costas. Ele se perguntou se essa era a habilidade que ele tinha antes. O sistema o notificou de que o Spirit Dash estava em tempo de espera. Ele suspirou e se levantou. Tinha uma expressão de derrota no rosto. Mas algo chamou sua atenção. Havia vários lixos recicláveis espalhados por aí. Ele ficou surpreso ao saber que não só podia obter atributos, mas também reciclar o poder da fera. Essa é a única habilidade de um Abyssal Scavenger com nível máximo de nível 1. Então, ele ativou os Abyssal Scavengers e as mãos apareceram. Ele ficou satisfeito ao comentar que essa era uma habilidade escandalosamente épica. A notificação do sistema mostrou que Ye-Ting havia ganhado 4 pontos de atributo para alocar. Em seguida, foram adicionados mais 3 pontos de atributo. Depois, mais 3 pontos de atributo e mais 2 pontos de atributo. Nosso garoto é a personificação do Rags to Riches agora. Sua habilidade continuou a reciclar mais atributos. Ye-Ting ficou surpreso com o fato de que, desde que tocou pela primeira vez o cadáver de um lobo fantasma, ele ganhou a habilidade Soul Dash. E depois disso, devorar o mesmo tipo de cadáver não concede mais novas habilidades. E as recompensas por resgatar um grande número de cadáveres do mesmo tipo diminuem gradualmente. Ele se perguntou se seria necessário resgatar novos tipos de criaturas para ganhar uma recompensa única. Ele estava cheio de entusiasmo enquanto os pontos continuavam a aparecer. Até as mãos estavam torcendo por ele. Por fim, os pontos alocáveis se acumularam em 111. Ele encarou a tela de status enquanto se perguntava quais atributos deveria adicionar. Parecia que não lhe faltariam pontos de atributos no futuro. E então ele pensou em algo que o fez sorrir. E isso é distribuir os pontos uniformemente. Portanto, sua força, agilidade, força de vontade, constituição e sorte aumentaram. Agora seu quadro de status mostra que todas essas habilidades têm 20 pontos cada. Enquanto isso, os outros estão lutando contra os monstros. Um cadáver de um monstro estava perto deles. O cara musculoso confirmou para Lao Chen. Se é verdade que o cara se tornou um catador, ele mencionou que é uma classe oculta que nem sequer está na grande tabela de mudança de carreira. O cara de óculos acrescentou que há classes ocultas escritas na grande tabela de mudança de carreira todos os anos. Mas as classificações das carreiras mais valiosas praticamente não mudaram. Ele mencionou que a maioria das chamadas classes ocultas é apenas para rir. Lao Chen lhes disse que o nível máximo é apenas 1. Então, isso significaria que o cara está principalmente no nível F. Apenas um pouco mais forte do que uma pessoa de nível 0.
O cara musculoso disse a todos para ignorar Yetin enquanto eles continuavam em frente. Havia um buraco no telhado, embaixo do qual eles viram grandes trepadeiras. E o que os surpreendeu foi um monstro de aparência assustadora, com 2 órbitas oculares de chifres pretos. Mas não há olhos. E sua boca tem cipós pendurados. Seu corpo inteiro também é uma trepadeira. Esse era o alvo deles. É o líder do grupo de caça, Olho de Falcão. Olho de Águia. Um deles se perguntou como havia um monte no shopping center. Especialmente porque eles estão no 5º andar. O homem de óculos se aproximou. Ele mencionou que o tempo para a abissificação. Lá dentro não ultrapassa 48 horas no total. E, no entanto, os corpos secaram a esse ponto. Ele se perguntou se a essência havia sido espremida por algum tipo de magia. Eles só encontraram lobos fantasmas de baixo nível ao longo do caminho. E as pessoas que entraram antes deles são o grupo de caça Olho de Falcão de nível B. Por isso, a mulher da equipe acha estranho que todos aqueles de nível B tenham morrido ali. Algo surpreendente apareceu. Mais criaturas assustadoras parecidas com zumbis começaram a inundar a área. O noticiário anunciou uma urgência. Há uma abissificação no shopping popular da cidade de Shangfeng. A inferência preliminar é de mutação de grau B. Atualmente, 217 pessoas estão desaparecidas. O cara musculoso ordenou que todos se retirassem. Era uma emboscada. Lao Chen disse que sabia que algo estava errado quando não encontrou os cadáveres. E acabou descobrindo que os cadáveres estavam de fato concentrados naquela área. Eles haviam sido empilhados em uma montanha de cadáveres. O cara musculoso acrescentou que os monstros de nível baixo ao longo do caminho eram apenas uma isca para atraí-los mais fundo. Então, uma enorme videira apareceu. Era o verdadeiro mestre do abismo. Uma flor devoradora do inferno de alto nível. Está quase no grau A. Lao Chen disse a todos para olharem para cima. Eles viram que o grupo de caça Olho de Falcão tinha voltado à vida. De volta ao nosso MC. Yiting está reunindo os cristais. Uma janela de status foi exibida para salvar o lobo fantasma cortado e o lobo fantasma carbonizado. Em seguida, ele desbloqueou uma conquista. Ele agora é um necrófago novato por ter desbloqueado 50 cadáveres. Yiting ficou animado quando descobriu que receberia uma recompensa. Era uma adaga simples, nível 1. Ele não ficou surpreso, já que é necessário ter nível 1. Ele comentou que sua profissão dá recompensas de baixa qualidade pelas conquistas. Em seguida, foi surpreendido por um som alto e estrondoso. Ele se virou para ver o que era. Mas ouviu um barulho alto e viu um monstro feminino com aparência de zumbi correndo em sua direção. Ele ficou apavorado. O monstro lhe deu um soco. Felizmente, ele conseguiu se esquivar por causa da agilidade do gatilho. Verificação. Esquiva perfeita. Yiting pensou que era o seu fim. Ele sentiu um aumento em sua agilidade e pensou que devia ser por causa dos pontos de atributo adicionados. Ele sorriu ao confirmar que estava ficando mais forte. No momento seguinte, a mão já estava na frente dele. A mão se transformou em uma garra e bateu na parede, porque Yiting havia se esquivado. Ele se afastou do monstro. Ele percebeu que sua força também havia aumentado. Ele ativou o Soul Dash e gritou que agora era a sua vez. Ele estava prestes a dar um soco no monstro com a ideia de que não seria um dano zero desta vez. A barra de status mostrou que a força do gatilho causou um efeito de avanço no alvo, aumentando o dano físico em 100%. Ele sorriu ao declarar que, desta vez, estava diferente. Com uma inteligência de 20 pontos, sua percepção é significativamente aprimorada, permitindo que ele descubra informações ocultas sobre o alvo. O monstro diante dele é uma elite humana infestada. Sua fraqueza é a chama e os pontos de fogo na conexão do pescoço. Ele fez um barulho alto e estrondoso antes de atacar Yiting. Mas Yiting decidiu atacar ao mesmo tempo. O monstro tentou atingi-lo com sua garra, mas ele conseguiu se esquivar por 1 centímetro. Ele atracou enquanto o monstro se lançava contra ele. Ele imediatamente se moveu para trás do monstro. Seus olhos se concentraram no pescoço dele. Ele pegou sua adaga e cortou o pescoço do monstro. Trigger Luck Check. O efeito da adaga plana é ativado. O alvo ganha o efeito de sangramento. Yiting decidiu se afastar, e a videira do monstro em seu pescoço foi cortada. Com isso, Yiting matou com sucesso o humano infestado. Sua mão estava coberta com um líquido roxo da luta. Foi exibida uma janela de status que aciona uma verificação de constituição. O efeito de envenenamento foi neutralizado. Sua mão havia sido limpa do líquido roxo. Yiting comemorou sua primeira morte solo bem-sucedida.
O sistema o informou que o humano infestado pode ser recuperado. Ele ativou o salvamento e o sistema o notificou de que o salvamento do humano infestado foi bem sucedido. Ele ganhou a habilidade passiva, Transformação Tóxica. Por causa disso, o efeito de envenenamento é revertido e transformado aleatoriamente em um efeito benéfico. Para o Yi King, eram necessárias 15 constituições. Ele se perguntou se a transformação tóxica poderia transformar um resíduo tóxico em um medicamento. Ele decidiu testar sua teoria e a utilizou. O sistema o informou que a transformação tóxica havia sido adicionada e que ele havia ganhado 5 pontos de atributo para alocar. Seu status foi exibido. Em seguida, ele obteve uma poção decomposta e estragada. Ele foi aconselhado a não bebê-la porque ela é altamente venenosa. Ele supôs que, com a transformação tóxica, os efeitos altamente venenosos podem ser transformados em efeitos benéficos. Ele a bebeu para descobrir. O sistema o notificou de que o efeito de envenenamento da transformação tóxica foi revertido em um efeito de cura. Ele ganhou um bônus chamado Vigor, em que todos os atributos básicos dobram por 10 minutos. Ele comentou que o efeito obtido aleatoriamente era tão poderoso que sentiu sua força aumentar em seu corpo. Ele se lembrou de que, depois de adicionar inteligência a um determinado valor, ele pode ver mais informações ocultas sobre o alvo. Isso o levou a alocar esses 5 pontos para a inteligência. Todos os atributos têm 20 pontos, exceto a inteligência, que está em 25. Então, tudo dobrou. Ruídos altos de monstros podem ser ouvidos atrás de Yetin. Ele se perguntou se havia perdido algum monstro. Ele verificou e viu muitos monstros. Lembrou-se de como era chamado de um fardo para a sociedade, um lixo inútil. Mas agora, ele podia lhes dizer o contrário. Seu nome é Ye King, e ele é um catador. Ele desafiou os chamados monstros do lixo a atacá-lo. Lao Chen e os outros reclamaram que a equipe de caçadores de falcões havia sido parasitada. Eles os enfrentaram em combate. O cara musculoso bloqueou a arma do monstro zumbi com seu escudo. Ele amaldiçoou e reclamou que, mesmo que sejam cadáveres, sua força é realmente maior do que quando estava vivo. Sem mencionar que ainda há o homem comendo flor. Chefe, sua cabeça é como um broto que tem olhos no centro. O líder anunciou a retirada de todos. Enquanto fugiam, eles gritavam de medo. Mas um deles foi esfaqueado por trás, enquanto o outro foi pego pelas vinhas e teve a vida sugada. Longe, seu líder amaldiçoou a força desses monstros. Lao Chen estava em pânico porque sabia o quanto eles eram fortes. O líder bloqueou o ataque com seu escudo, enquanto Lao Chen corria à sua frente. Lao Chen estava começando a se arrepender. Ele veio até lá por dinheiro e equipamentos, e seria um desperdício morrer ali. Uma magia lenta cobriu o líder. Ele perguntou o que diabos Lao Chen estava fazendo quando eles estavam na mesma equipe. Mas Lao Chen só pensou em si mesmo quando usou aquela magia no líder, para que ele pudesse desacelerar os monstros e escapar. Lao Chen deixou o líder para trás, e suas palavras de despedida foram que ele apenas queimaria incenso para o líder. O líder o xingou. Lao Chen pensou que não perderia tanto se começasse a correr. Agora ele está feliz por ainda ter o equipamento que pegou. Ele planejava dar uma desculpa para o fato de a equipe ter sido eliminada assim que ele escapasse. De repente, ouviu-se um barulho alto. Lao Chen caiu de bunda no chão, quando ele esbarrou em Ye King. Ele ficou surpreso ao vê-lo. Ele xingou o lixo à sua frente. Ye King olhou para ele. Ye King sabia como Lao Chen traiu seus companheiros de equipe para salvar sua própria pele. Lao Chen notou os cadáveres atrás de Ye King. Ele lhe perguntou se ele havia feito tudo isso. Os cadáveres estavam cobertos por um brilho roxo. Lao Chen ouviu o grito do líder da equipe. Ele começou a pensar que não poderia deixar Ye King vivo, pois ele poderia denunciá-lo ao comitê de supervisão. E isso não acabaria bem para ele. Ele tentou Ye King perguntando se ele queria se tornar um estranho e se destacar. Ele o incentivou a dizer que estava na hora. Ye King servindo de alimento para monstros. Lao Chen lhe deu um chute no estômago. Mas a janela mostrou força. A verificação provocou falha crítica. O chute não tem efeito sobre o alvo, e sai pela culatra. Lao Chen caiu e reclamou de como foi doloroso. Ele chamou Ye King de lixo fedorento e perguntou o que estava acontecendo. Ye King o chamou de bastardo. Ele disse a Lao Chen que Lao Chen não merece ser chamado de lixo.
Yi Qing ativou sua habilidade, e várias mãos apareceram atrás dele. Elas agarraram Lao Shen, que estava morrendo de medo, e chamou por sua mãe. E o processo de reciclagem do lixo começou. O sistema notificou Yi Qing de que era lixo não reciclável. Imagine ser marcado como um lixo não reciclável. Que merda é essa? A partir disso, Yi Qing descobriu que nem todo lixo pode ser reciclado. Sua habilidade de reciclagem havia sido aprimorada. Isso significa que ele pode reciclar habilidades inúteis com o consentimento do alvo. No entanto, Qing interpretou isso como quando o alvo desmaiava. Isso é considerado um consentimento. Foi bastante conveniente. Yi Qing usou sua carta de experiência de feiticeiro. Seu corpo brilhava em um tom azul frio. O sistema notificou que ele adquiriu a habilidade chamada Controle de Campo de Chamas, também chamada de Bola de Fogo. Ela exigia 15 pontos de inteligência, e sua inteligência era de 50 pontos. Quando o efeito de encobrimento é acionado, a bola de fogo se transforma em Inferno Blast. Os monstros começaram a se aproximar deles. Seus ruídos altos ecoavam na área. Yi Qing pensou em como lançar uma bola de fogo. Ele começou a se lembrar de como Lao Chen fazia isso, até que sua mão brilhou em amarelo. Em seguida, liberou uma grande chama na direção dos monstros. Ela era poderosa o suficiente para causar uma forte explosão no 5º andar. Quando a chama desapareceu, uma fumaça espessa cobriu a área. Então, curiosamente, Yi Qing entrou em pânico quando percebeu que ainda não tinha tido a chance de se reciclar. Ele disse a si mesmo para não destruir todos eles. Um monstro zumbi parecido com um ninja se aproximou sorrateiramente atrás dele. No entanto, Qing havia sentido isso, e conseguiu se esquivar do ataque a tempo. Ele manteve uma distância entre si e o monstro. Ele levou esse monstro a sério, e ele o atacou. Ele se esquivou na hora certa. Ele sacou sua adaga, e quando atacou, ela se chocou com a espada do monstro. Ele reconhece que ainda não havia aprendido nenhuma habilidade de combate corpo a corpo. E então, ele viu o outro monstro. Era o líder deles que havia se transformado em um monstro. Ele disse que o líder se transformou em um monstro. Que talvez ele não quisesse ser ressuscitado pelo monstro depois de morrer. Ele o incentivou a se tornar seu ajudante. Então Yi Qing pegou a habilidade Escudo Dourado. Ele a usa enquanto luta contra os ninjas como monstros zumbis. Ele segurou o escudo com força enquanto corria para frente e cortava a cabeça do monstro. A cabeça caiu no chão enquanto Yi Qing a observava. Ele disse ao monstro para descansar em paz enquanto recicla seu corpo. Por causa disso, Yi Qing obteve um cartão de proficiência em adagas. Ele pode usar adagas como um ladrão e lançar uma tempestade como um ataque de facada. Yi Qing a usou. Ele agora tinha usado a carta de proficiência em adagas. Ele comentou como a adaga comum em sua mão parece mais ágil. Enquanto Yi Qing lutava contra os monstros, alguém estava conversando com outra pessoa. A pessoa na linha perguntou se a missão era encontrar o Grupo Falcão e tirá-los da masmorra. A pessoa do outro lado confirmou que era isso mesmo. Barulhos altos de batidas ecoaram na área, enquanto Yi Qing focava seu olhar no monstro. A pessoa na linha falou mais uma vez para dizer que, se os corpos não forem encontrados, a missão será considerada um fracasso. E o que está acontecendo? E a pessoa com quem ele está falando não receberá nenhuma recompensa. Yi Qing reciclava continuamente os cadáveres. Ele obteve a habilidade chamada Violência. Seus atributos de força e agilidade aumentarão significativamente, e ele será imune às habilidades de controle. A pessoa respondeu que conhecia as consequências. Então, ele foi questionado se havia encontrado os cadáveres do Grupo Falcão na masmorra. E a pessoa respondeu rudemente que, claro, havia encontrado, mas que tudo havia sido reciclado. Isso confundiu seu parceiro de conversa. Enquanto isso, Yi Qing enfrentava o chefe final. E a pessoa disse ao seu parceiro de conversa que os cadáveres foram arrastados por uma certa pessoa. No abismo. Na sala de interrogatório do comitê supervisor, Lao Chen tremia na frente de 2 homens de terno. Eles lhe disseram que somente Lao Chen é o sobrevivente da masmorra. E que a pessoa que ele mencionou não existe. E a pessoa que ele mencionou também não existe. Outra coisa estranha é que quando eles o encontraram, o nível de Lao Chen foi reduzido para o nível 1. Isso é algo que nunca aconteceu antes. Como um louco, Lao Chen gritou que suas habilidades foram recicladas por essa pessoa. E ele é a prova viva. Ele apontou que essa pessoa é o catador de lixo. Mas ele não tinha certeza. Os homens de terno lhe disseram que seu nível de poluição da energia abissal é alto. Talvez por ter sido reciclado e depois cuspido.
e isso está fazendo com que Lao Shen tenha alucinações. Essa é a suspeita que o assassino da equipe TK havia estabelecido. Lao Shen insistiu que não estava mentindo. Ele reiterou que isso foi causado pelo catador de lixo na entrada do abismo de nível B. Ye Qin contou que, depois que isso aconteceu, ele vendeu todos os cristais mágicos no mercado negro, mas só recebeu cerca de 30% do dinheiro. Como o negócio de cristais sempre foi um monopólio de grandes empresas, as vendas privadas são ilegais. O mercado negro cobrará mais de 70% como taxa de manuseio. Os cristais mágicos que ele trouxe mal eram suficientes para pagar a dívida que ele tinha com os agiotas nos últimos anos. Mas não havia mais excedente. Ye Qin sabia que, se continuasse a usar sua habilidade de reciclagem na frente de outras pessoas, poderia ser denunciado aos supervisores. Sem mencionar que ele é uma pessoa que despertou um estranho trabalho oculto, não seria impossível para essas pessoas prendê-lo e fazer pesquisas sobre ele por mais de um ano. Isso fez com que Yi Qing tomasse a decisão de ganhar mais dinheiro enquanto estivesse livre. Ele está com outras pessoas, e elas estão sendo informadas. Seu líder os informou que eles estão no abismo que acabou de surgir. Tudo ainda é desconhecido. Essa pessoa presumiu que todos conheciam os riscos envolvidos. Também por isso, as recompensas serão dobradas. As pessoas que têm qualificações como trocadores de emprego podem ir até o líder e se inscrever. Ele enfatizou que somente aqueles que estão acima da classificação B se qualificam. Yi Qing se atreveu a perguntar se alguém como ele poderia se qualificar. O líder indagou despreocupadamente a classificação de Yi Qing. Ye Qing revelou que ele é um necrófago. Todos ao redor deles ficaram surpresos e risadas ecoaram na sala. O líder comentou que até mesmo um lixo como Ye Qing tem a coragem de se considerar um trocador de emprego. Agora ele sugere, de forma insultante, que Ye Qing fique na fila com o resto dos catadores de lixo. Yi Qing percebeu que, se ele os fizer pensar que ele é fraco, eles baixarão a guarda, e ele provavelmente será jogado para o fundo do grupo, e assumirá um papel de apoio. Nesse caso, mesmo que ele colete secretamente cadáveres e lixo pelas costas de todos, ninguém perceberá. Esse era seu plano preguiçoso, mas genial, do qual ele se orgulhava. O líder estava segurando a mão de Yi Qing quando alguém gritou para que ele a soltasse. É a filha da família Lu, aquela que despertou o trabalho do Deus escolhido. Ela é uma mulher com longos cabelos brancos e prateados. Ela instruiu o líder a levar Ye Qing para que eles tivessem pessoas suficientes. Essa mulher é rotulada como a estrela em ascensão do grupo de caça, também conhecida como a criança escolhida por Deus. Seu nome é Liu Xingran. O líder reclamou que o pirralho é apenas do nível 1 e um novato sem nenhuma prova de qualificação. Liu Xingran respondeu que não importa se ele é um novato e um nível 1. Ela lhes disse que todos eles estão lá apenas para aumentar o número de participantes. O líder estava apaixonado por Liu Xingran. Ele concordou, pois admitiu que eles só estão lá porque são responsáveis por protegê-la. Ele também reconheceu que, como essa era a propriedade da família dela, era natural que ela tivesse a palavra final. Ye Qing parecia enojado com a mudança imediata de atitude do líder em sua cabeça. Ele ficou aliviado, pois estava muito perto. Ele pensou que seria expulso novamente. No entanto, não era a primeira vez que ele desempenhava o papel de lixo. Liu Xingran lhe deu uma olhada de lado. Ye Qing a acha bastante familiar, e então ele se lembrou que a viu há 2 anos. Ela estava apontando uma espada quebrada, e ele veio em seu auxílio com um bastão. Foi nessa ocasião que ele causou um acerto crítico de 1 ponto. O dano foi causado ao monstro e ele enfrentou a morte. Liu Xingran perguntou se ele era um catador de lixo. Ela se perguntou como ele poderia matar feras demoníacas. Mas Ye Qing a ignorou, pois estava ocupado comemorando sua primeira vez em que recebeu 1 ponto de experiência. Em seguida, ele perguntou a Liu Xingran se ela estava bem. Ela disse que só tinha ouvido o boato, mas não esperava que alguém realmente tentasse essa forma de aprimoramento. Ela confirmou com ele se essa é realmente a maneira de ganhar experiência, e por que ele respondeu como se ela fosse burra, quando ele respondeu que era para ganhar dinheiro, obviamente. Ye Qing coletou o cristal do cadáver do monstro, enquanto Liu Xingran lhe dizia que não acreditava nela, especialmente porque essa forma de atualização poderia custar sua vida. A expressão de Yi Qing mudou para uma expressão séria quando ele lhe perguntou o que ela sabia. Ele lhe disse que pessoas que trocam de emprego como ela se acham muito superiores. Então,
Como ela poderia entender o quão amarga e difícil é a vida do lixo? Ele continuou dizendo que foi ela quem deixou o grupo e seguiu em frente sozinha. Ele perguntou se ela estava desperdiçando sua vida, já que havia tantas bestas demoníacas, e no entanto, ela correu sozinha em direção a eles. Ele perguntou se ela estava tentando provar algo. Ela respondeu com confiança que seu motivo era, obviamente, ficar mais forte. Ela queria ser a primeira a conquistar aquele lugar. Ye Qin ficou confuso sobre o que ela estava falando. Liu Xingran exigiu saber o verdadeiro motivo de querer mudar de emprego. Ele exclamou: família. Ele olhou para ela e sorriu ao explicar que queria se tornar mais forte e proteger sua família. Ela perguntou o nome dele. Ele se apresentou como Ye Qin. Liu Xingran também se apresentou. Ela estava ansiosa para ver sua mudança de emprego bem-sucedida um dia. Ela lhe disse que, quando ele mudasse de emprego, deveria se juntar ao grupo dela e conquistar aquele lugar juntos. Ye Qin olhou para a mão estendida para ele. Ele a agarrou. Eles apertaram as mãos e fecharam o acordo. Ele até comentou de forma divertida que ela não deveria atrasá-lo quando chegasse a hora. Ela respondeu que eles descobririam depois que ele mudasse de emprego. Ela disse a ele que havia matado 30 bestas demoníacas sozinha agora mesmo, e que ele havia acabado com uma, no máximo. Então, ela decidiu contar isso como 5. Os homens de terno correram em direção a Liu Xingran. Eles estavam em pânico, pois estavam procurando por ela. Eles a repreenderam levemente por ter se esgueirado secretamente para as profundezas do abismo. Em seguida, repreenderam Ye Qin e o advertiram para não se aproximar de sua senhora. Liu Xingran tinha uma expressão engraçada enquanto era arrastada de volta. Os homens lhe disseram que o presidente estava furioso e que quase quebrou as pernas deles à distância. Liu Xingran disse a Ye Qin para pegar o que ela jogou. Quando Ye Qin o pegou, sua mão sangrou um pouco. Era um cristal, e Liu Xingran lhe disse que era sua recompensa pelo 05. Ele virou as costas, levantou a mão em sinal de reconhecimento e despedida, e foi embora. Ele tentou se lembrar do nome dela. Ele disse Liu Xingran. O líder deu um tapa em sua cabeça e o corrigiu dizendo que era Liu Xingran. Ye Qin olhou para ele com uma expressão de espanto que lhe valeu uma bronca. Então, ele foi instruído a se apressar e mover os cristais. Ele se aproximou de Liu Xingran e disse a ela que faria o possível para não arrastar os outros para baixo. Liu Xingran lhe disse que ele era muito bom. Ela o instruiu a pegar seu equipamento e se preparar para partir. Em seguida, começaram a se dirigir ao portal. Ye Qin tomou a decisão de trabalhar duro, ganhar dinheiro e voltar vivo quando lutou para sair do abismo na última vez em que dominou o Shield Warrior. O mesmo aconteceu com sua habilidade de assassino e com as habilidades de Berserker. E finalmente, ele obteve uma habilidade de nível de chefe. Ele também tinha a carta de super regeneração do homem que come plantas, por causa de seu método de adição de pontos de gráfico de radar. Independentemente da forma de carreira que ele assumir, não haverá nenhuma deficiência. Os pontos de atributo também são divididos igualmente entre os 6, de modo que o total pode se acumular em mais de 100 pontos. Afinal de contas, foi ele quem limpou todas as coisas recicláveis no abismo anterior. No entanto, ele se perguntava qual seria o nível equivalente a 100 pontos. Eles chegaram ao outro lado do portal. Ele ativou a percepção do atributo Olho Observador. Ele olhou para uma mudança de emprego e soube que o atributo de força do homem era de apenas 12 pontos. Ele estalou a língua. Então viu o ponto mais fraco desse homem, que é a inteligência com apenas 1 ponto. Se o atributo de força de um mortal normal é 1 ponto, então, um guerreiro com 12 pontos tem aproximadamente 12 vezes a força de um mortal. O valor do atributo de força de Ye Qin é de 100 pontos. Portanto, sua força é cerca de 100 vezes maior que a de um mortal. O grupo continuou caminhando até que Ye Qin ouviu um som alto que parecia estar se aproximando dele. De repente, ouviu-se um estrondo alto. A equipe olhou para trás e se perguntou o que havia acontecido. Eles pensaram que havia ocorrido um terremoto. Ye Qin parecia pateta enquanto escondia a verdade e pressionava o tijolo de volta. Ele apenas disse a todos que a estrutura subterrânea era um pouco instável. A atenção de todos se desviou quando alguém gritou que havia encontrado um baú. Eles se reuniram em torno dela. O líder comentou que isso era problemático, já que eles não tinham nenhum assassino na equipe. O baú tem pelo menos um nível. Ye Qin se ofereceu para experimentá-lo. Todos observaram com curiosidade enquanto ele arrombava a fechadura e ela se abria. Grandes tesouros saíram voando de lá. Em sua cabeça,
Yetin comentou que abrir a fechadura é tão fácil quanto comer. O líder ficou um pouco desconfiado, pois a habilidade de abrir fechaduras é uma habilidade que somente um assassino acima do nível 5 deveria ser capaz de fazer. Aprender. Yetin explicou que o catador de nível 1 pode aprender muitas habilidades convenientes porque encontramos baús fechados com frequência enquanto coletamos lixo. O líder anunciou que eles distribuiriam o saque após o término da missão. Eles decidiram continuar em frente. Yiting chamou a mulher do grupo e pediu que ela ficasse em sua casa, pois parecia que ainda havia algo à sua frente. Kim jogou uma pedra que ricocheteou na parede e ativou uma armadilha. As paredes tinham espinhos e se moviam. Se alguém estivesse no centro dela, certamente seria esmagado. A mulher duvidou que Yiting fosse realmente apenas um nível 1 para esconder sua habilidade. Ele a aconselhou a não pensar demais sobre isso. Explicou que, por coincidência, eles haviam se deparado com algo em que ele é bom. Ele continuou explicando que muitas vezes aciona armadilhas enquanto recolhe o lixo. Ele sofreu muito por causa dessas armadilhas. Por isso, naturalmente despertou a habilidade de recepção de armadilhas. Como se quisesse verificar se ela acreditava em suas mentiras. Ele confirmou com ela que não havia nada de estranho nisso. Ele não percebeu que Liu Xingran estava atrás dele. Ela permaneceu em silêncio. Todos olharam para ele com uma expressão de divertimento. O sistema revelou que o Deception Check foi um sucesso. Seus alvos haviam se tornado mais persuasivos, e Yetin era engraçado. Quando ele amaldiçoou e percebeu o poder dos 100 pontos de inteligência. O líder lhe deu uma massa de uma mão quebrada. É um grau normal que pode ser usado no nível 1. O líder mencionou que essa era sua recompensa e que ele deveria aceitá-la com gratidão. Enquanto Yiting olhava para o cartão, ele percebeu que sua avaliação das mentes deles ainda não era tão boa. O líder anunciou que eles deveriam continuar em frente. Eles caminharam pelo corredor enquanto alguém comentava como eles chegaram facilmente ao tesouro secreto. Um deles até acrescentou que o abismo poderia ser uma sala de recompensas sem monstros. Há uma xícara com líquido vermelho no centro e uma tábua de pedra. Uma sala de recompensa é uma sala sem monstros, e apenas com tesouros. É um tipo único de abismo. Liu Xingran os lembrou de não comemorar muito cedo. Ela disse a eles que prestassem atenção onde os monstros poderiam aparecer. O homem de grande força, mas de baixa inteligência, da equipe pediu para confirmar que a tábua de pedra não pode ser tudo o que existe naquele abismo. Ele pegou a tábua de pedra e disse a todos que, como haviam obtido o tesouro final, deveriam ir embora. Mas ele não percebeu que o líquido vermelho na xícara começou a ferver. E eles foram informados de que o julgamento de sangue estava começando. Em seguida, o líder disse ao homem que pegou a tábua de pedra que aquela não era uma sala de recompensas, mas uma armadilha. A sala inteira foi pintada de vermelho e monstros míticos vermelhos apareceram. Eles o chamavam de pesadelo de sangue. Liu Sheng ordenou que eles se preparassem para a batalha. Os monstros vermelhos fizeram barulhos altos enquanto cercavam os humanos. Yetin estava calmo. Ele sabia que, para evitar que seus atributos fossem expostos, deveria lutar com cerca de 25% de sua força. Ele colocou o Ring of Weakness, um item de lixo. Seu efeito reduz todos os atributos de quem o usa à porcentagem de sua escolha. Quando o pegou há pouco tempo, ele estava com uma cara de nojo. Ele ainda não havia percebido seu valor, mas agora ele aprendeu que, por mais inútil que algo possa parecer, um dia será útil. Eles se prepararam para o combate. Yetin ativou o Spirit Dash. Enquanto estavam juntos, cada um deles lutava contra os monstros por conta própria. Liu Xingran notou como Yetin matou um monstro com apenas um golpe. Yetin ficou ali com uma expressão séria, enquanto o corpo desintegrado do monstro caía no chão. Liu Xingran acha isso interessante. Enquanto ela estava distraída, o monstro aproveitou a chance para atacá-la. Mas ela manteve a calma e, sem esforço, brandiu sua espada e derrotou o monstro. O homem, com força, mas pouca inteligência, ficou surpreso com o fato de que, com apenas um corte, o monstro se despedaçou. Então ele viu que o corpo do monstro estava se condensando. Ele gritou que o monstro havia assumido a forma de humanos. O pesadelo de sangue. Seu estado original é muito frágil. Quando ataca humanos, ele se fortalece de acordo com o oponente e imita sua forma. O cavaleiro cortou completamente. A colega o elogiou por um trabalho bem feito. O monstro perdeu a cabeça. Mas ele ficou surpreso ao vê-la.
Ela ainda se movia. O monstro cortou seu braço com tanta força que ele caiu no chão e gritou de dor. O monstro se aproximou dele. A companheira de equipe observou o homem se contorcendo de dor e comentou que decapitar o monstro era inútil. Ela começou a pensar que talvez ele fosse impossível de matar. O monstro levantou sua espada e se preparou para esfaquear o homem ferido no chão. E o monstro golpeia com uma força impecável.